costuma fazer bem. A Palavra de Deus. Terça-feira, 24 de maio de 2022. Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para esta terça-feira, narrado pelo evangelista São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos que Jesus, mais uma vez, ele fala de sua partida deste mundo e que os discípulos não mais o veriam, mas que ele enviaria o defensor, que é o Espírito Santo. E Jesus ainda pergunta: por que vossos corações não se alegram? No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Então, ele precisava ir para que viesse o Espírito Santo. É aqui onde nós precisamos entender as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Deus onipotente, o Filho, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, após sua morte, após sua ressurreição, o Espírito Santo. Enquanto ele estava aqui, ele aparecia para os apóstolos em diversas ocasiões, ele, após ressuscitado, ele aparecia, mas ainda não era o Espírito Santo. Precisava que ele fosse para que ele enviasse o Espírito Santo. E foi o que aconteceu e acontece até os dias de hoje e acontecerá por todos sempre. Então, se formam as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz que, quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado e a justiça e o julgamento. Aí ele vai nos explicar, com estas palavras, o que quer dizer, o que consiste neste mundo quando ele vier. Após a morte de Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, ele foi elevado ao céu. A partir de então, o Espírito Santo passa a agir e ele se faz presente em
todos os lugares e em cada um de nós. Isso é maravilhoso. E aí, ele termina nos dizendo sobre essa questão, ele diz assim: o pecado, porque não acreditaram em mim. O pecado, porque não acreditaram em mim. Porque quando a gente acredita firmemente em Deus, nós somos tentados, mas a nossa fé nos dá uma resistência de resistir ao pecado. Por isso nós temos a oração do Pai Nosso, livrai-nos das tentações. Porque quando a gente crê firmemente em Deus, a gente sofre as tentações, mas a gente não cai. Porque a gente está ali atrelado àquela fé em Jesus Cristo, que é aquela pedra sólida, não vai cair de jeito nenhum. É o pecado. E aí ele fala sobre a justiça. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Então, a justiça foi feita pelo Criador, por Deus. Aí Jesus, Filho, subiu para o Pai. É a justiça divina. Aí ele diz que não mais o vereis. Aí ele diz, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, nesta colocação que Jesus nos faz, do julgamento, ele diz que o chefe deste mundo já está condenado. Quando ele se refere ao chefe deste mundo, é o nosso inimigo, é o maior inimigo que nós temos, que é o Satanás. Mas ele está condenado. Por ele estar condenado, é que ele vive de todas as formas, sempre procurando uma brecha em nós para nos tentar, para nos desviar do caminho de Deus, da palavra de Deus, para nos levar à loucura, à perdição. E para nós evitarmos isso, só temos um caminho: Deus. Acreditar firmemente em Deus, observar seus mandamentos, procurar viver a palavra de Deus, crer firmemente que Cristo é o Senhor e que hoje Ele vive em forma de Espírito Santo em cada um de nós. Essa é a realidade que nós precisamos apegar com esse divino Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, para que Ele nos dê discernimento, para que nós possamos compreender as verdadeiras palavras do nosso Mestre Jesus. Tenham todos um santo e maravilhoso dia, uma terça-feira iluminada e abençoada por Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que a luz divina desça e permaneça sobre cada um de nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,